Esse aqui é o meu resultado desse mês, mais de 130 mil em vendas. E esse aqui, ó, é o meu resultado desse ano, mais de 1,5 milhão em vendas aqui nessa plataforma em apenas essa conta. Quer aprender como que eu faço isso? Então clique no link aqui embaixo e vem comigo que eu quero te ensinar. E eu não estou aqui para te mostrar só os meus resultados, eu quero te mostrar os resultados de um aluno meu que usou o meu método e também está tendo muito resultado trabalhando pela internet. Dá uma olhada aqui, ó, no celular dele, hein? Ele vai abrir aqui no celular, vai mostrar em tempo real, no aplicativo do PagSeguro. Atualmente eu tenho mais de 18 mil para sacar, ainda tenho 3 mil para receber. O método do João Pedro realmente funciona e mudou a minha vida. Quer aprender como que eu fiz isso? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo. Só de 1-0 para o Palmeiras, mas não conseguiu fazer frente. O segundo tempo só deu o Bragantino, né, Dapi? Impressionante. A gente vai falar disso mais para frente, mas segundo tempo é inacreditável. Era isso que eu ia dizer, o Bragantino deu um trabalhão para o Palmeiras em número de finalizações, posse de bola. O Palmeiras ficou ali se agarrando a 1-0 construído para manter o placar até o final. Mas voltando aqui aos desafiantes, que são, também me parece ser esses só os dois, o Flamengo e o Atlético Mineiro, né, por aproveitamento nessa ordem, nenhum dos dois, por conta dessa vantagem no São Paulo, nenhum dos dois já depende dele mesmo, depende de tropeço do São Paulo. Isso até psicologicamente faz diferença, né? Faz diferença e pode ser que o São Paulo consiga administrar suas forças aí até o final de fevereiro. São Paulo vai saber na quarta-feira se ainda tem outra competição para continuar jogando, né? E aí seriam mais 2 jogos entrando aí no meio do Campeonato Brasileiro. E aí estamos vendo os próximos compromissos. O Mansur falava disso, né? Dos momentos do campeonato e como você passa por eles. Dá para dizer que alguém está com a trajetória mais difícil? Existem adversários em comum, como a Fabiola já apontou aí o caso do Bragantino, né? Mas alguém está com a tarefa mais difícil nas próximas 5 rodadas, Mansur? Eu confesso que passou rapidamente, eu não guardei os 5 adversários de cada um. Eu sei que o Flamengo tem o clássico, né, com o Fluminense, depois... É porque tem muitos jogos desse campeonato que são, em tese, são armadilhas. Por exemplo, o Flamengo tem o clássico com o Fluminense, a gente está vendo agora, que obviamente é um jogo sempre difícil. O Fluminense virou uma incógnita. O Ceará é um time desconfortável para você enfrentar, porque tem uma ideia de jogo muito consolidada. Ele ganhou do Flamengo em Fortaleza, impôs uma dificuldade grande ao Santos ontem. É um time difícil de enfrentar. O Goiás vem tentando um último suspiro, mas depois você tem o jogo com o Palmeiras, o jogo fora com o Atlético Paranaense, que o Atlético que tem agora deu uma respirada no campeonato, mas e a gente já comentava na semana passada, nem parecia ter nesse momento rendimento para se afundar ali embaixo da tabela. O São Paulo me parece ainda assim ter uma tabela mais complicada, porque o Bragantino é o time do grupo que iniciou essa rodada ali no grupo dos times com 31 pontos, é um time que não tem nesse momento rendimento, na minha opinião, para brigar até o final contra o rebaixamento. Ele é um time para desgarrar um pouco daquele grupo de trás. Os times que estão competindo com ele jogam muito claramente menos futebol do que ele a essa altura. O trabalho do Barbieri deu uma ajeitada no Bragantino. E depois a sequência Santos, Atlético Paranaense, Internacional, é uma sequência bem dura, não é uma sequência simples. Acho que é razoavelmente equilibrado, mas acho que a sequência do São Paulo é pior. A diferença para mim está de perfil dos dois desafiantes do São Paulo. A gente pode falar um pouco mais disso se você quiser. Mas para mim, Atlético e Flamengo têm características de momento um pouco diferentes. E quais são elas? É curioso, ué. O Atlético é um time muito mais consolidado em termos de ideia. Ele vive nesse momento uma dificuldade que é tática. Os adversários bloqueiam muito o centro. Ele é um time que gosta de jogar ocupando o campo do adversário, empurrando o adversário contra o próprio gol. Isso ele tem conseguido fazer. Mas diante desse bloqueio do que se pode chamar do funil da frente da área, o jogo do Atlético tem girado muito para os lados, para os pontas, se transformado um pouco num jogo um pouco mais previsível, a ponto do Atlético ter feito 38 cruzamentos no jogo contra o Coritiba no sábado, mas sem criar as condições para que esses pontos recebam a bola em boa situação para o cruzamento. Então, ele se tornou um time um pouco, entre aspas, mais fácil de defender. Já o Flamengo é um trabalho em construção. O Flamengo é um trabalho muito recente, com 3 trocas de ideia ao longo da temporada e 2 tipos de ideias distintas no Campeonato Brasileiro. E é curioso como esse Flamengo parece um pouco viver, não sei se vocês concordam, ter passado 2020
à sombra de 2019. Ele viveu 2020 tentando se reencontrar com 2019. No lugar de um impulso, os títulos do ano passado pareciam ter virado uma sombra. O Flamengo, quando perdeu o Jorge Jesus, que implantou aquela ideia de jogo, mas que ela não se transformou numa cultura de clube, primeiro porque era uma comissão técnica muito fechada dentro dela, não era uma cultura do Flamengo, o Flamengo virou um pouco passageiro daquele processo. Sai o Jorge Jesus, o Flamengo ficou com um ótimo elenco, mas sem nada na mão. Mas aí, o que Mansur, o clube fez? Completa que depois eu vou te provocar. Não, quer dizer, você não. Eu quero lançar uma provocação aqui. Provocar o debate, isso. A troca de ideia. Na tentativa de reencontrar algo similar, o que o Flamengo fez? Foi a Europa. A Europa trouxe algo totalmente diferente. Não quis esperar. Foi trazer o Rogério, que talvez involuntariamente, diante dessa pressão de reencontrar 2019, ele próprio alimentou uma ideia de que tentaria um jogo parecido com o Jesus. Só que ele tem o quê? Ele tem como base do jogo dele um desenho tático similar com os dois atacantes, mas alguns mecanismos de dia a dia, eles são únicos, eles não se repetem. Então, você alimentar essa ideia termina virando algo até injusto com o próprio Rogério, embora alimentado por ele. Porque você passa a cobrar um treinador pela reedição de um jogo que em todos os aspectos não pertence à identidade de jogo dele, ao ideário de futebol dele. Então, sob diversas formas, o 2019 parece ser uma sombra permanente que vai perseguindo esse Flamengo. Mas 2019 terminou com 3 convicções para a torcida do Flamengo, pelo menos. Uma, de que o Jorge Jesus era um técnico extraordinário, né? Acho que disso ninguém tinha dúvida quando o ano terminou, de que ele foi um dos grandes responsáveis, se não o grande responsável pelo sucesso do Flamengo. Outra, que o grupo de jogadores era muito qualificado, né? E aí eu faço um acréscimo de que essa sensação parece que aumentou em 2020, porque os jogadores que foram contratados para serem reservas e para eventualmente brigar por um lugar no time eram jogadores que tinham se destacado em outros clubes. E terceiro, que o Flamengo tinha finalmente feito aquela passagem que tanto se esperava de uma diretoria que organizou as finanças, que resolveu problemas fora do campo, para uma diretoria que entendia de futebol, investia no futebol e era capaz de fazer um trabalho vencedor. Dessas 3 peças, só faltou uma em 2020. Só saiu o Jorge Jesus. E as departamento médico mágico também. E o tal do departamento mágico, que talvez faça parte aí, Fabíola, acho que a gente pode incluir na estrutura. Porque o torcedor do Flamengo terminou 2019 convicto de que agora o clube tinha uma estrutura, que não era só uma estabilidade financeira, mas era um trabalho capaz de ser vencedor no futebol. Sim, mas o que eu estou dizendo é que dessas 3 peças, Mansur, do poderio econômico. Saiu uma. Isso. E com a saída dessa peça não existia. Mas com a saída dela... A terceira peça que você colocou talvez não existisse, que era essa convicção num projeto esportivo, num modelo de jogar futebol. Isso o Flamengo não teve sequer talvez tempo de construir com o Jorge Jesus. A saída dele deixou o Flamengo praticamente com um ótimo elenco, com uma ótima estrutura física e de pessoas de trabalho, a parte de ciência, a parte de estrutura física, de CT e um ótimo elenco de jogadores. A dificuldade foi reconstruir o modelo do projeto de futebol. Para mim, hoje, o Flamengo tem uma variável. Desculpa, se você tem uma estrutura profissional, né, que a torcida do Flamengo se convenceu do fato de que essa diretoria achou o Jorge Jesus, identificou um grande treinador, né? Quem achou o Jorge Jesus continua lá. E os jogadores que o Jorge Jesus dirigiu continuam lá, na grande maioria, com alguns reforços. Mas o Flamengo talvez não tenha ido atrás do modelo de jogo Jorge Jesus. O Flamengo foi apresentado ao Jorge Jesus, ele veio e o modelo aconteceu. Ele não se transformou numa cultura interna de clube. E aí a busca em 2020, já era uma busca dificílima, era a substituição mais difícil que o Flamengo talvez tenha tido de treinador em sua história, num momento muito ingrato da temporada, por tudo que cercava o mundo. A questão é que, após fazer a troca, o Flamengo não quis esperar que as mudanças acontecessem. Fez 2 trocas.
E eu não estou dizendo que o Domi não tem errado. Claro que ele cometeu equívocos na sua passagem. E a questão é que hoje, eu acho que hoje não adianta o Flamengo olhar para o trabalho do Rogério esperando que ele... O grande erro, e essa foi a minha ponderação inicial, o erro é cobrar do Rogério a reconstrução de 2019. O acerto é o Rogério, que conhece futebol, como o Domi conhecia futebol, é permitir a ele trabalhar de acordo com as suas convicções e com a sua identidade, construindo um time que seja dele de agora ao final da temporada. E aí, mais para frente, eu acho que fica a lição de o Flamengo ter algo mais sólido como projeto esportivo para embasar as suas trocas, inclusive, eventualmente, quando ele venha a perder treinadores. Dapi? Tem uma outra variável que está escapando aqui da gente, você, Barreto, tocou nela no final da sua última fala. Os jogadores continuam lá, só que os jogadores oscilam. Não adianta, podia ser o Jorge Jesus, a mesma diretoria, o mesmo tudo, e mesmo jogadores, só que os jogadores oscilam. E o futebol é jogado pelos jogadores, não é pelo Jorge Jesus ou pelo presidente do clube. Por exemplo, a oscilação máxima que eu acho no elenco do Flamengo, e ainda assim, como o nível dele é muito alto, é uma oscilação que é preciso prestar atenção nela, é a do Bruno Henrique. Embora o Gabigol tenha capitalizado muito, inclusive por questão de temperamento, o papel de grande artilheiro, craque daquele time campeão da Libertadores, até porque, de fato, na final ele brilhou, mas o grande jogador daquele Flamengo foi o Bruno Henrique. E o Bruno Henrique esse ano não está jogando no mesmo patamar do ano passado. Não que ele esteja jogando mal, o patamar dele é alto bastante para uma queda não ser uma coisa terrível, mas ele não está jogando tão bem. Isso para ficar só na joia da coroa, digamos assim, o sujeito que, no meu entender, fez realmente a diferença do ataque do Flamengo no ano passado. Teve ainda, no decorrer do período, algumas perdas na defesa, algumas oscilações, questão de goleiro, assina, não assina, o Hugo vai ficar, não vai ficar. Então, dessas variáveis todas de modelo de jogo, de estrutura financeira, tem também o inevitável. Bons jogadores, mesmo bons jogadores, oscilam na hora de jogar. E o ano passado, por conta da conjunção desses fatores todos, o Flamengo brilhou no Campeonato Brasileiro, chegou na Libertadores e não fez uma má partida contra o Liverpool, que administrou ali e acabou ganhando na conta do chá. Então é preciso levar em conta também que mesmo os jogadores craques de bola reconhecidos, eles não estão jogando esse ano a mesma coisa que jogaram no ano passado. E do meu ponto de vista, o melhor termômetro para isso é o Bruno Henrique, que se excedeu no ano passado e esse ano não está mantendo as mesmas atuações. Tem perdido os gols que ele não perderia no ano passado, por exemplo. E vamos lembrar, né, Dapi, que essa oscilação já tinha começado no Campeonato Carioca, né? Sim. As atuações do Flamengo ali já eram questionadas, mas falava-se que era um começo de temporada, que poderia ser ali algo normal, mas assim, o Bruno Henrique, por exemplo, um jogador que demorou a começar o ano, né? Então, já tinha esse processo. Infelizmente, nós não temos, eu sinto muita falta disso, um universo paralelo em que o Jorge Jesus continua técnico do Flamengo. Aí a gente pode comparar, né? Ó, nesse universo aqui, o Jorge Jesus continuou técnico do Flamengo. Olha o que aconteceu, né? Deu super certo, ou então deu errado também. E nesse universo aqui veio o Domi, veio o Rogério Ceni, e aí aconteceram essas coisas. Fabiola chamou. Não, é só para... Eu vou na linha do Mansur, assim. Eu acho que você mexe, para responder a sua pergunta, eu acho que você mexe numa peça e essa peça acaba desencadeando uma desestruturação de todos os outros pilares que você citou, Barreto. Então, quando o Jorge Jesus sai, você traz o Domi, que entende futebol completamente diferente do Jorge Jesus, um jogo posicional, que não era o estilo de 2019, você automaticamente mexe com os jogadores em campo, eles passam a agir de uma forma diferente, porque assim é a vontade do treinador, os resultados não vieram, porque é necessário tempo para poder mudar o estilo de jogo de uma equipe, por mais qualificada. Esse aqui é o meu resultado desse mês, mais de 130 mil em vendas. E esse aqui, ó, é o meu resultado desse ano, mais de 1,5 milhão em vendas aqui nessa plataforma em apenas essa conta. Quer aprender como que eu faço isso? Então clique no link aqui embaixo e vem comigo que eu quero te ensinar.